Eu sou o pastor Isaías Rosa, coordenador geral da Escola Bíblica em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Você está no meu canal Aprendendo a Aprender. Juntos vamos refletir, entender e compreender melhor as Sagradas Escrituras. Nós estamos na lição de número 5 aí dessa série de lições que nós estamos estudando sobre o livro de 1º e 2º Samuel. É um momento agora em que quem está acompanhando aí as nossas aulas sabe que nós estamos trabalhando a questão aí do período histórico em que Deus está fazendo algumas mudanças na nação de Israel. A primeira mudança aí foi quando Deus encerra a fase da liderança de Eli e seus filhos, e é claro que a partir desse momento uma nova liderança é estabelecida. Samuel, ele emerge como um profeta, como um sacerdote, como um juiz da nação. E de maneira que agora as tribos de Israel têm em Samuel uma figura em que eles poderiam seguir, que eles poderiam mirar, porque ele tinha caráter. Samuel tinha uma vida de relacionamento com Deus e passava para a nação segurança, passava firmeza e era de fato um homem de Deus. Samuel vai instituir na nação aí uma escola de profetas, e através dessa escola de profetas ele vai então moralizar a nação no sentido aí da sua corrupção espiritual. A nação é sarada, eles acabam criando aí uma ligação entre as tribos se unem, e Samuel então se torna a liderança mais brilhante, a liderança mais marcante nesse momento da história da nação de Israel. Mas nós chegamos agora aí no decorrer do tempo, chegamos na lição em que vamos estudar nesse momento, em que Samuel agora está com 57 anos. Samuel já é um ancião, e ao passo que ele chega agora na sua velhice, e ele tem aí uma liderança que está se encerrando, e não existe uma expectativa aí de uma continuidade, uma vez que os seus filhos não seguiram o caminho do pai. Parece que Samuel acabou sofrendo do mesmo mal que Eli sofreu, porque Eli também não teve a alegria, não teve o prazer de ter os seus filhos dando continuidade ao seu ministério. E isso, é claro, vai refletir aí agora nesse novo momento da nação, nessa nova situação que o povo está vivendo. A nação está insegura, Samuel está envelhecendo. É claro que não podemos atribuir aí Samuel uma velhice assim tão adiantada, porque ele vai morrer aos 89 anos, então, portanto, ele está com 57, ele ainda vai viver ainda mais de 30 anos depois da instituição da monarquia. Mas vamos lá para a nossa lição de hoje, aonde nós vamos estudar então sobre a instituição da monarquia em Israel. A nossa lição está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 4 ao versículo 6, e depois 1 Samuel aí no capítulo 10, aonde então nós
vamos ver a descrição aí do pano de fundo da lição de hoje. Diz assim o texto: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois eles me têm rejeitado, não têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então tomou Samuel vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, e os quais te dirão: acharam as jumentas que foste buscar, e eis que o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares, mais adiante chegarás aos carvalhos de Tabor, ali te encontrarás 3 homens que, subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho, e te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então virás ao outeiro de Deus, que está à guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem adiante de si saltério, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando essas coisas te vierem, faz o que te achar as mãos, porque Deus é contigo. Bom, nós temos aí então a descrição do texto que narra esse momento aí em que Samuel chega na sua velhice. Samuel agora está com 57 anos, ele já havia cumprido uma boa etapa do seu ministério, e aqui nós vamos notar que a nação, os anciãos, os líderes das tribos, eles não querem ter a mesma experiência anterior. Quando nós chegamos no final ali do livro de Juízes e a nação está um caos, existe na nação assim uma espécie de uma treva de confusão, porque o texto diz que cada um fazia o que o seu coração queria. Quando Samuel então é levantado como líder, a nação novamente se organiza, mas agora eles estão novamente sentindo a mesma insegurança por perceber que não havia uma liderança para dar continuidade ao ministério do profeta Samuel. A pergunta que se estabelece na lição é: por que a monarquia? Por que a monarquia? Israel está vivendo um sistema de governo de juízes, uma teocracia. É Deus que levanta os líderes para estar dirigindo a nação, orientando o povo, tanto no sentido espiritual, quanto militar, quanto na questão
do julgamento das questões sociais, tudo era feito por um juiz. Samuel é o último juiz de Israel. Ele tem esse papel. Ele realiza essa tarefa de estar supervisionando as tribos e trazendo também para eles a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Mas aqui nós vamos perceber que o povo, eles, quando procuram Samuel, ali por volta do capítulo 8, nós vamos notar que quando eles vão a Samuel, o povo está preocupado, primeiro, com o fato de Samuel estar envelhecendo. Segundo, que os seus filhos não estão seguindo os passos do pai. Os filhos haviam cedido à corrupção, os filhos estavam agora numa situação diante da nação de descrédito moral. O povo não acreditava que os filhos de Samuel pudessem sucedê-lo, e eles, de certa forma, tinham receio de que Samuel tivesse que continuar na liderança, tendo filhos corruptos, filhos que aceitavam suborno, filhos que estavam envolvidos com muita coisa pecaminosa. E dessa maneira, o problema que havia na família de Eli acabou refletindo também na família de Samuel. Mas existe um terceiro fator aí que nós vamos perceber que a nação tinha uma preocupação. O terceiro fator era da ausência de Samuel não haver como a nação permanecer unida na sua liderança. E essas preocupações que o povo traz a Samuel eram preocupações legítimas. Sim, eram legítimas, eles estavam certos. A nação poderia, de alguma forma, temer o futuro. Eles não sabiam como acabaria sendo a situação se Samuel, de repente, partisse, porque no horizonte não havia nenhuma nova liderança. Mas o problema foi o modo como o povo coloca essa preocupação e já traz também a solução. Eles colocam para Samuel que eles querem um rei que pudesse reinar sobre eles e, a partir daquele momento, pudesse sair à frente dos seus exércitos, como as outras nações tinham também o seu próprio rei. Bom, o que nós temos aqui é nada mais, nada menos do que uma proposta de mudança, uma proposta de sistema de governo. E o texto diz que Samuel não vê com bons olhos essa proposta que é feita a ele, porque ele entende que o povo está rejeitando a sua forma, a sua maneira de liderar a nação. E quando ele ora a Deus, Deus diz: não, Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a minha maneira, o meu jeito, a minha forma de liderar. E eles estão buscando referenciais em outros lugares, em outros povos. Estão buscando ali algum modelo que eles acreditam que seja melhor para a nação naquele momento. O que nós podemos observar aqui? Que o povo, eles não estavam errados no sentido de se preocupar com o futuro. E, de certa forma, também desejar um governo ou um sistema de governo que pudesse unir as nações também não era o problema aqui. Em instituir agora um novo modelo político de governo na nação. O problema que nós podemos notar e observar é que essa mudança, ela não acontece a partir de uma consulta a Deus. O povo não vai buscar opinião
do Senhor. Eles não querem saber se o que eles desejavam era legítimo, se Deus aprovava, se havia coerência, se era o tempo, se era a hora. O que eles queriam era que a vontade deles prevalecesse naquele momento em relação a esse novo modelo, esse novo sistema de governo. Nós podemos daqui tirar algumas lições, tanto professores quanto alunos, no sentido de pensar essa questão da mudança. Às vezes temos medo do novo, temos medo da mudança. Tem pessoas que ele prefere o velho do que o novo, e há quem até acaba confundindo o antigo com o eterno. A gente sabe que por melhor que seja um sistema, um modelo, um método, uma liderança, por melhor que ele tenha contribuído para um determinado tempo, sempre haverá a questão dos novos desafios, das novas mudanças, e uma vez que não houver adaptações, não houver renovações, é necessário, às vezes, se fazer mudança. As mudanças são necessárias. Nós não podemos ter medo da mudança, seja ela de liderança, seja ela de governo, seja ela até mesmo de sistema, de métodos. Tem quem ache que os métodos são eternos. Não, os métodos, eles mudam também. Antes a gente ia para a rua, para as praças, evangelizava. Hoje existe uma tecnologia, existem outros recursos que podemos usar também em relação à evangelização. Isso faz, podemos pensar nisso em várias direções. Aqui, Israel, ainda que estava propondo um novo sistema de governo, isso, na verdade, não constituía um problema. O novo, ele é sempre bem-vindo. O novo, ele pode sim ser buscado, implantado para podermos avançar, crescer, evoluir. Mas não podemos perder de vista que a igreja, que a liderança, ela está submissa, ela está debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso. É importante nós sabermos o tempo e a hora da mudança. É sempre bom a gente ter essa sensibilidade de poder fazer uma transição de um sistema antigo para um sistema mais novo, ou para algo mais jovem, ou para algo mais avançado, mas saber fazer uma transição que não haja ruptura, que não haja rebelião, que não haja divisão, que não haja descontentamento. Então, às vezes, esse processo pode ser até conflituoso, mas a intenção é que, se ele é feito dentro do tempo e da hora de Deus, então as coisas realmente vão acontecer de maneira suave, de forma tranquila, no tempo e na hora de Deus. Bom, vamos notar aqui na parte da lição, a parte 2, que vai falar então sobre a escolha de Saul como rei de Israel. Quando o povo vem a Samuel, que pede a ele um rei, Samuel ora a Deus, e Deus então orienta Samuel a ir atrás de um homem que seria escolhido aí como o futuro rei de Israel, futuro rei de Israel. Esse homem então, ele é Saul. Saul é escolhido agora como sendo esse futuro rei de Israel, e Samuel, para provar para Saul, porque naquele momento ele se sentiu intimidado com a escolha, ele não esperava que ele poderia ser essa pessoa, mas Deus escolhe a Saul. Tem quem diga que Saul foi escolhido pelo povo. Não é verdade. Saul foi escolhido por Deus.
Deus não só escolhe Saul, mas ele também dá a Saul os sinais que poderiam mostrar para ele que a escolha dele era legítima, que Deus estaria com ele naquela escolha. É claro que podemos entender que Saul, ele era uma figura que atendia às expectativas da nação. Ele era um homem, segundo a Bíblia, ele era alto, ele tinha um semblante bonito, ele era um guerreiro, ele era um líder e, portanto, ele tinha tudo aquilo que a nação precisava. Do ponto de vista da aparência, Saul preenchia todos os requisitos de um rei, de alguém que atenderia às expectativas da nação. Tanto que quando ele foi apresentado, o povo na hora aprovou a pessoa de Saul. Mas entendemos também que Saul, ele não foi assim uma escolha que nós podemos chamar de vontade perfeita de Deus. O Saul foi uma escolha da vontade permissiva de Deus. Deus escolheu Saul, sim, mas um homem que tinha as características que o povo aprovaria, o que não aconteceria se Deus escolhesse naquele momento a pessoa de Davi. Mas nesse instante, a figura de Saul era o que o povo estava buscando e Deus permitiu que Saul então fosse essa pessoa escolhida por ele. Nós devemos entender que Deus, ele não olha assim a aparência dos homens. Deus, ele não é levado pela aparência. Deus, ele valoriza a essência. Agora o povo vê a aparência. Samuel, ele passa por essa experiência, mas o povo também, eles são levados, são motivados pela aparência. Saul mais tarde vai mostrar que ele não conseguia se submeter à autoridade de Deus. O Saul tinha dificuldade em obedecer à vontade de Deus. Ele era um homem de ação, era um homem de liderança, era um guerreiro, tinha uma vida espiritual de relacionamento com Deus, mas ele tinha uma deficiência de caráter. Saul não conseguia se submeter à vontade de Deus, e isso vai ser um problema para ele, e nós vamos verificar isso na próxima aula, que é a próxima lição, como Saul vai ter dificuldade de lidar aí com a questão da vontade de Deus e a sua própria vontade. Queridos, quando nós fazemos mudança e Deus está na frente, Deus está dirigindo, por mais que seja difícil às vezes essa mudança, mas com a aprovação de Deus e uma liderança coerente, o povo é abençoado, o povo sai ganhando, a igreja cresce e o povo avança. Alguém disse que o povo tem o governo que merece. A verdade é que quando nós escolhemos mal, quando nós pedimos mal, nós podemos também ter maus resultados. Agora, nós cristãos temos a consciência de que as nossas decisões, aquilo que queremos, precisa passar pelo crivo da soberania de Deus, precisa passar pela aprovação de Deus, porque as coisas não acontecem na nossa vida simplesmente por coincidência. Nós somos dirigidos pela providência de Deus, e isso é que faz toda a diferença na nossa vida. Na parte 3 da lição vai dizer que o rei que o povo escolheu, na verdade, assim, uma escolha que o povo faz, ela de alguma forma havia sido aprovada por Deus. Deus
vai colocar para Saul a forma, a maneira como ele estaria validando aquela liderança de Israel naquele momento, quando então Saul passa pelas 3 experiências em que a jumenta do seu pai é encontrada, ele encontra os homens subindo para Betel, eles dão um pão na mão dele, e depois ele encontra um rancho de profeta, e eles então, esses profetas profetizam, e ele se torna um outro homem. Então nós vamos notar que Saul, ele é ungido por Deus, ele é separado por Deus. E é claro que, de certa forma, o povo também, naquele momento, recebe Saul como o seu novo governante, como o seu novo rei. O sistema, ele teria suas consequências. Deus adverte eles que a mudança traria também algumas consequências, alguns agravantes para o povo. Os filhos seriam escolhidos para serem cozinheiros, copeiros do rei. O rei ia cobrar também imposto do povo. O povo precisaria estar servindo o palácio. Ele centralizaria todo o sistema de governo, no caso aí, no sistema de monarquia. Todas as tribos estariam submissas a um único homem, e a partir daí então mudaria totalmente a maneira de liderar a nação. Mas Deus também havia colocado que esse rei, esse homem escolhido por Deus, ele deveria ser alguém que nunca se afastasse do livro da lei, porque era através do livro da lei, através das orientações divinas, que esse homem continuaria debaixo da autoridade de Deus. Então Deus seria essa pessoa que estaria então dirigindo os destinos da nação, tendo como representante alguém sobre o trono. Então, na verdade, assim, o sistema e também o governo seria instituído ou colocado por Deus, mas aquele que estivesse assentado no trono teria que entender que ele estaria debaixo de um outro sistema de governo, que era um governo teocrático, e, portanto, ele precisaria se submeter a Deus. E nesse caso aqui, ainda que o povo ele se sente satisfeito, ainda que o povo elege a Saul e recebe ele como rei, mas nós vamos notar que Deus, ele sempre vai estar interferindo aí em todo o processo dessas escolhas. Nós precisamos entender que nem sempre nós sabemos escolher de forma correta, nem sempre nós temos o melhor olhar. Por isso é importante que o cristão ele faça as suas escolhas debaixo de oração, debaixo de uma direção, de um discernimento de Deus, com a sensibilidade do Espírito Santo, para que ele não possa ou não vá escolher baseado na sua vaidade, baseado às vezes apenas naquilo que os seus olhos veem ou naquilo que ele sente no coração. Ele precisa sim ter direção, convicção e saber que essas escolhas vão ter consequências e que essas consequências elas podem atrasar muito aquele processo, aquela vontade de Deus para a sua vida. Por isso o professor enfatiza essa questão, que a mudança não é negativa quando ela acontece dentro do tempo e da vontade de Deus. Um outro aspecto que é importante você enfatizar é que Deus escolhe muitas vezes de acordo com a sua vontade,
E essa vontade nem sempre é a vontade perfeita, porque nem sempre o povo quer a vontade perfeita de Deus. E Deus permite, às vezes, que a vontade do povo prevaleça. Mas é claro que teremos que arcar também com as consequências das nossas escolhas. E, por fim, nós precisamos ter a sensibilidade de orar, buscar a direção de Deus para que as nossas escolhas não tenham depois consequências negativas, como as teve a escolha de Saul. Mas eu creio que isso, você, a capacidade que vai caminhando nessa lição, você vai conseguindo entender todo esse processo aí da ação de Deus dentro desse período histórico do livro. Que Deus te abençoe. Não esqueça aí de dar o seu like, não esqueça aí de fazer a sua inscrição no nosso canal. Até o nosso próximo encontro. Fique com a bênção e a graça do Senhor nosso Deus.